Oi, meus amores, tudo bem? Sei que demorei, tá? Mas teve motivos ainda e foi bom eu ainda ter demorado, porque teve, né? Mexeu ali em umas coisinhas. Então, antes de começar, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E bora pra mais um papo. Hoje a gente vai falar sobre o GP de Miami. Gente, teve muita coisa nesse GP, tá? Fiquei feliz com o resultado, não vou mentir, óbvio. Mas enfim, vou explicar como foi esse final de semana pra vocês. A gente teve o treino livre, a gente teve a... Só que o que teve diferente, é porque eu ia falar junto, só que eu vou explicar pra vocês. O que teve diferente? A corrida sprint. Ah, Maria, o que é a corrida sprint? É tipo uma corrida menor, entendeu? É basicamente isso. Então, teve o treino livre, a qualificação, acho que é assim, pra sprint, a corrida sprint, a quali pra corrida normal e a corrida normal. É qualificação, não é? Então tá certo, gente. Vamos lá. A gente começa, ó, teve bastante coisa, gente. Teve 2 folhas inteiras, frente e verso. Então, vamos lá. A gente começa aqui no treino livre, foi de 90 minutos. Por que foi de 90 minutos? Porque ficou um bom tempo sem ter corrida e também teve as atualizações, ou seja, eles precisavam, né, ver ali as atualizações antes de realmente for pro valer, né? Aí já emendaram, fizeram 90 minutos, beleza. O Antonelli, que não terminou muito assim um tempo livre, tá? O treino livre, ele saiu antes. Por quê? Porque ele teve problema na unidade de potência, tá? E o melhor tempo foi Leclerc, Verstappen e Piastri. Aí a gente vai pra qualificação. Gente, eu não tenho muito o que falar, porque não assisti o treino livre, eu até que assisti. Não lembro muito, foi na sexta, não lembro. Aí a quali não assisti e nem a sprint também não assisti, nem a quali da corrida. Gente, vocês vão me desculpar, esse final de semana foi muito agitado em algumas coisas, entende? Mas não assisti, mas eu anotei o que importa, que é a quali, como ficou a quali pra corrida sprint. No Q1, né, que eu expliquei pra vocês, que é dividido em 3 setores, Q1, Q2, Q3. Quem ficou no Q1 e não passou pro Q2 foi o Lawson, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso e Stroll. Seguidinho da tabela. Aí nós tivemos depois que continuou no Q2, não foi pro Q3, Bortoleto, Hülkenberg, Berman, Albon, Sainz e Lindblind. Gente, até hoje não sei falar o nome desse cara, me desculpem. Aí quem pegou a pole da sprint, porque é a mesma coisa que funciona na normal. Na normal não tem a pole para quem vai largar, na sprint também tem pole. Quem pegou a pole foi o Norris. Aí veio Norris, Antonelli, Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell, Hamilton, Colapinto, Hadjar e Gasly. Só que aí a gente vem um negócio aqui. O Hülkenberg não largou. Ele não largou, sabe por quê? Porque a asa dele pegou fogo antes dele largar. Eu não sei, porque eu vi o comecinho da sprint. Eu só fiquei sabendo lá que ele não ia mais largar, porque antes, eu não sei que momento antes que isso aconteceu, mas aconteceu, tá bom, meus amores? Tenho até foto, vou colocar a fotinho aqui, ou já coloquei, entendeu? Enfim, ele teve problemas, porque a asa pegou fogo. E aí, tá, na corrida sprint tem mais alguma anotação? Não tem mais alguma anotação, então vamos para os resultados. Ficou assim, porque pelo que eu entendi, só os 8 primeiros, pelo que eu entendi e percebi, né? Só os outros 8 primeiros pontuam na sprint. Ou seja, não é igual a corrida normal, que são os 10 primeiros, só são os 8. Então, nós tivemos o Norris em primeiro na sprint, Piastri, Leclerc, Russell, Verstappen, Antonelli, Hamilton e Gasly. Entenderam? Só esses pontuam. E interfere sim no campeonato, tá? Interfere sim. Então, a tabela continua a mesma, eu acho. O Antonelli ficou com 3 pontos e foi para 75, Russell com 5 pontos foi para 68, Leclerc com 55, não, com 6 pontos foi para 55, Hamilton com 2 pontos foi para 43, Norris com
8 pontos, porque 8, né? Foi pra 33, Piastri com 7 pontos, 28. Berman não, né? Não pontuou, mas ele ainda tava lá na tabela, bonitinho, com seus 17 pontos. Gasly conseguiu pontuar, então ele foi pra 16. Verstappen conseguiu 4 pontos. Não coloquei. Gente, falha. Produção, coloca aqui, por favor. Não coloquei nem do Verstappen, nem do Lawson. Quantidade de pontos deles. Mas o Verstappen ficou com 4 pontos. Então, vai estar aqui, na tabelinha aqui, ó. Do meu lado. Entenderam? Aí, também isso altera no coisa de campeonato de carro. Não sei como falar. Mas das equipes, isso, achei a palavra. Mercedes foi para 143, Ferrari 98, McLaren 61, Red Bull 20, Haas 18, Alpine 17, Racing Bulls 14, Audi 2, Williams 2, Cadillac e Aston Martin, né? Né, gente? São só uns coitados. Aí nós tivemos a quali da corrida, tá? Saiu no Q1, né? Saiu no Q1. Ficou no Q1, não saiu. Ficou lá no Q1, não foi pra frente. O Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Pérez e Bortoleto. Você falaria, o que o Bortoleto tá fazendo aí? Freio sobreaqueceu e pegou fogo. Meu pai falou pra mim, porque eu não vi exatamente, então meu pai contou pra mim. Gente, a nossa luzinha acabou, então estamos eu e você, mas pelo menos nós temos tripé dessa vez, tá bom? Estamos evoluindo, a nossa luzinha acabou, mas estamos evoluindo no conjunto. Aí tá, no Q2 ficou Hülkenberg, Lawson, Berman, Sainz e Ocon. E Albon, esqueci do Albon, o Albon também tá aqui. E aí na corrida ficou assim, pra largar, na corrida normal. Antonelli pegou a pole, Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto, Hadjar e Gasly. Porém, contudo, entretanto, o Hadjar foi punido. Entenderam? Hadjar foi punido. Não sei porquê. Não postaram informações do porquê, né? Não sei onde postaram, mas eu não vi. Não vi falar também lá na corrida porque ele foi punido. E ia largar no pit. Além de largar no último, ia largar no pit stop. Entendeu? Ah, esqueci de falar. Tinha coisa assim pra falar aqui. Eu lembro que eu anotei. Aqui, ó. O Lindblad. Voltando, meus amores. Na corrida sprint, o Lindblad, lembra? Ele também recebeu alguma punição e ia largar do pit. Não sei se foi punição ou alterou alguma coisa no carro que precisava largar no pit. Só que ele também não largou, entende? Aí ele não fez nada na sprint. Esqueci, eu lembrava que tinha alguma coisa pra falar da sprint. Lembrava. E foi isso, gente. Da quali. Aí a gente vai pra corrida. Pontos a ser ressaltados aqui. O Antonelli, ele tinha um grande peso, assim, pra carregar. Porque a gente sabe que a Ferrari tava indo muito bem nas largadas. E atrás ele tinha o Verstappen. Não tinha como dar certo, gente. Não tinha como dar certo com Verstappen, Leclerc, Norris e Russell. Não tinha como dar certo, tá? Por que eu tô falando isso? A gente começa, né, que o Hadjar largou no pit, por causa do que eu falei ali, né? Enfim, ele largou do pit. Aí, na largada, gente, quando eu vi, eu tava com meu sorvetinho. Quando eu vi, eu tava tomando sorvete. Quando eu vi, vocês não vão acreditar. Eu não tava entendendo mais nada. Era carro saindo. Era fumaça na pista. Foi uma loucura. Essa largada foi uma loucura. Vou até ler aqui melhorzinho. Ó, na largada, o Antonelli não largou bem. Ele não largou bem, realmente, gente. Mercedes tá precisando melhorar. Inclusive, eu vou falar um negócio aqui. Falo mais pra frente, senão vai dar muito spoiler. Não largou bem. Leclerc, sim. Verstappen tava indo para primeiro. Ele tava indo para primeiro, Verstappen. Aí ele gelou. Aí ele já me gelou. Porque eu falei, meu Deus, o Verstappen vai ficar em primeiro e ninguém mais vai tirar ele de lá. Mas aí a gente contou com a falta de preparamento da equipe para pit stop. E também desse azar daqui, ó. Que é... ele deu uma rodada. Pelo que eu entendi, foi a seguinte. Tava assim. Largou o Antonelli. O Verstappen tava aqui. Leclerc, Norris. Só que o Norris, ele também largou bem. E ele foi pro lado do Verstappen. O Verstappen só se preocupou com o daqui e não viu o Leclerc daqui. Só sei que deu uma
bagunça. O nosso querido Antonelli saiu, perdeu posição, ele saiu no meio da pista. Depois, o Verstappen, ele simplesmente deu uns 360, literalmente, ele rodou 360 e voltou, tá? Mas foi uma confusão, isso só na primeira volta. Só na primeira volta. Aí teve colisão entre Hamilton e Colapinto, tá? Na volta 1 também. Teve uma leve colisão ali já danificou o carro do Hamilton. Fiquei até surpresa por ele ter tido uma posição boa, levando umas considerações aí, porque ele não tava com um carro bom, porque o carro dele já foi na primeira volta, tá? Então, vamos considerar uma vitória, tá bom? Aí o Antonelli consegue passar o Leclerc, né? Eu esqueci de anotar as posições que foram ultrapassadas. Você percebe que só aqui, né, no meu caderninho, só da volta um pouquinho mais lá pra frente, volta 20 e pouquinho, que tá com a posição que eles, né, mudaram. Então, peço desculpa, eu falhei nessa parte. Mas, enfim. Aí o Antonelli passa o Leclerc ultrapassa novamente, tudo isso na volta 15. Na volta 5. Porque é uma coisa que teve muito, e que ainda tem muito, né? Enfim. É ultrapassagem e reultrapassagem. O tempo todo. Ultrapassagem, reultrapassa. Inclusive, eu tinha que esperar 5 segundos depois da ultrapassagem, ou se pá, até mais, pra anotar, pra não ter erro. Tá? Porque senão ia encher muita linguiça. Aí, gente, eu fiquei com dó. Por quê? Na volta... Esqueci a volta. Na volta 6, Hadjar bate. Gente, ele tava já, né, coitado. Era uma corrida de recuperamento, né? Recuperação, eu acho. Porque ele já ia largar do pit, ele tava indo bem. Conseguiu até recuperar, né, umas posições, pelo que eu escutei, porque eu não vi ele. Só que ele bate. Ele bate sozinho. E é muito engraçado, porque na mesma volta... Peraí, deixa eu pular. Na mesma volta, um pouquinho depois, é porque às vezes um piloto tá na 5, o outro já tá na 6, entendeu? Aí, tipo, na volta 5 pra 6, o Lawson também bateu. O Lawson e o Gasly batem. O Lawson e o Gasly batem, entende? Então, foi, tipo, muito em seguida. E ambos separados. Ou seja, quando eu vi que o Gasly tinha batido e o Hadjar tinha batido, eu achei que tinha sido entre os dois. Mas foi em momentos completamente diferentes, lugares completamente diferentes. Por exemplo, o Hadjar, ele foi fazer uma curva, só que a curva dele foi muito fechada. Então, ele pegou numa parte amarela aqui, e aí ele foi reto. E aí, bateu, gente, coitado, ficou com raiva, ficou muito chateado, ficou se batendo. Eu fiquei com dó, entende? Aí eu fiquei com muita dó. Nesse meio tempinho, né, quando o Hadjar tinha batido, apareceu a ultrapassagem, cadê? Do Norris, ultrapassa o Antonelli. Eu falei, gente, meu Deus, né, só... Esse moleque precisa reagir, né? Enfim. Aí, o que aconteceu com o Lawson e o Gasly? Foi o seguinte, gente, foi babado. Meio que o Gasly tava indo fazer a curva, o Lawson também. O Lawson pegou assim, de lado o Gasly, e o carro do Gasly levantou. Foi tipo, o carro do Gasly bateu na asa, não é na asa, na ponta, sabe aquela ponta do carro? Bateu e foi, ficou meio de torto assim no muro, sabe, levantado. Aí, ok, então tá tudo ok, o carro aqui não tá ok, mas ele tá ok, então menos mal, né? Ele não saiu manco igual o Berman. Mas, coitado também, né? Aí o Lawson abandonou. Porque, né, óbvio, o cara, você joga o cara pra cima, quase, entende? Aí o Lawson abandonou também. E Verstappen, na volta 7, o Verstappen parou na volta 7. Colocou o pneu duro, tá? Ele parou na volta 7. Se eu não me engano, foi o único pit que o Verstappen fez. Admiro ele que ele conseguiu tudo isso, né? E não trocou, ele ficou até o final. Parabéns. Aí o Piastri ultrapassa o Russell na volta 12, Norris passa o Leclerc na volta 13, foi um passe. Aí o Antonelli passa o Leclerc, mas Leclerc recupera na volta 14, mas novamente o Leclerc não consegue, mas novamente, né, a ultrapassagem do Antonelli por cima do Leclerc novamente, mas o Leclerc dessa vez não consegue recuperar na mesma volta. Não, na mesma volta.
Ai, gente, na volta 16. Esqueci, faltou um aqui, tá bom, meus amores? Então foi na volta 16. O negócio aconteceu na volta 14 e ele recuperou na volta 16, o que tá aqui, né? Às vezes eu me duvido, entenderam? Mas vai ficar tudo certo. Eu tô lendo porque eu preciso lembrar uma coisa muito detalhada, entende? Então a gente tá aqui lembrando das coisas. Aí teve uma briga de posição entre Verstappen e Albon na volta 17, porque o Verstappen tinha parado, ficou lá atrás, porque ele era o único que tinha parado até agora, entende? Errado, o Hülkenberg também tinha parado bem no começo. Não sei porquê, tipo, na volta 2. Ai, enfim, me perdi. Aqui. Aí teve também uma briga de posição do Piastri e do Leclerc na volta 17. Leclerc para no pit na volta 22. Aí ele também volta lá atrás. O Russell também tinha parado um pouco antes, aqui não tá escrito, mas eu lembro, tá? Então ele voltou atrás do Russell e foi isso. Aí ele ficou ainda um pouquinho lá atrás também. Enfim. Ai. O Leclerc sofreu nessa corrida, gente. Vou falar pra vocês. Tá difícil. Tá difícil, sabe? Eu acho que a Ferrari tem que se benzer. Porque não é possível. Não é possível, gente. Não temos um momento de glória. Aí, enfim. Aí o Russell e o Leclerc passam os dois carros da Haas, que é o Ocon e o Berman. Eu tenho certeza. O Ocon e o Berman. E aí, depois, o Russell passa... achei. Na volta 24. Ambos ficam bravos. Tá. Peguei, gente, peguei. Desculpa, peguei. Ambos estavam reclamando da posição da equipe por ter parado muito antes. Falou, gente, né, não vai chover, não tava com muita previsão de chuva, então por que vocês me pararam tão antes? E aí a gente vem, a Mercedes é novidade, mas a Ferrari com estratégia de pit não é novidade. Eles estavam bolados, principalmente o Leclerc. O Leclerc reclamou 2 vezes dessa estratégia, que nem pode ser considerada uma estratégia, né? Aí o Leclerc e o Russell passam o Albon e depois o Russell passa o Sainz na volta 27. Aí teve briga de posição do Verstappen e do Hamilton na volta também 27. Teve o Norris e o Hamilton no pit na volta 28. Então, gente, assim, né? Eu acho, segundo meu pai, ele também achou que a parada do Hamilton foi um pouquinho antecipada, sim. Mas fazer o quê, né? A gente não tem sorte, a Ferrari. Mas fazer o quê, né? A Antonelli passa o Verstappen na volta 29, de P1 para P2. Daí o Antonelli lidera ali. Agora, Norris passa Verstappen. Ele tenta. Lembra que eu falei que é passe? Aí ele tenta. Ou seja, o Verstappen tentou recuperar, ele até conseguiu recuperar, mas aí acabou a potência, eu acho, o Norris conseguiu, voltou. Gente, é um passe do caramba, tá? É um passe. Eles ficam, tipo, ou você passa e acelera, ou você passa e é ultrapassado de novo. Mas eu acho que isso é todo um negócio de ultrapassagem, né? Se você não ultrapassar e acelerar, você tomou de volta. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Espero que sim, né? Aí isso... Foi na volta 30 que ele conseguiu, né? De volta. Que aconteceu aquela briga ali entre posições. Gente, quando eu falo briga entre posições, é a mesma coisa que disputa. Mas ali na hora é mais fácil de colocar briga. Enfim, aí punição para o Bottas por conta de velocidade no pit, né? Já não tava bem na corrida, agora aí leva a punição. Gente, assim, se você acha que sua vida está ruim, lembra da Cadillac e da Aston Martin. Aí você se sente um pouco melhor. Aí o Leclerc passa o Russell na volta 31, Piastri passa o Russell por P5 e P6 na volta 35, mas Russell recupera novamente. Foi o que eu disse. Piastri pega de novo, ou seja, passa na volta 36. Entende? E Leclerc passa Verstappen, mas Max recupera na volta 47. Leclerc consegue ultrapassar novamente para P3 e P4. Guarda essa informação, meu Deus do céu. O Verstappen já tava com os pneus tudo arranho. Tudo assim, um arranhar. Tudo, entendeu? Não perdi o vocabulário. Mas ele tava tudo péssimo, tudo ruim. Os pneus já tinham ido pro lixo. Enfim, gente, pneu do Verstappen, lembram disso. Então ele tava sendo ultrapassado, né? Facilidade.
Aí Gente, para! Bortoleto passa o Ocon na volta 48 por P12 e P13, tá? Aí o Alonso passou o Pérez, finalmente uma ultrapassagem lá no pelotão de trás, porque não é possível. A gente às vezes nem vê o que acontece lá atrás, porque são os mesmos que estão lá atrás. Eu acho impressionante, é sempre o Bottas, o Pérez e o Alonso e o Stroll. É sempre os 4 que estão lá no fundo. Juro, acho que foi o Bottas que terminou em último. Deixa eu ver aqui. Calma aí, gente. O Bottas estava simplesmente a 1 minuto e 4. Não é nem do cara lá do primeiro. Tava 1 minuto e 4 do Stroll. Do Stroll, 1 minuto e 4. Ah, Maria, 1 minuto e 4 não é muita coisa. Mas pra Fórmula 1, 1 minuto e 4 é muita, mas muita coisa. Não tá fácil, entende? Aí, eu acho que eu falei lá do Piastri, passa o Russell, para P5 e P6, né? Russell recupera, mas Piastri pega de novo. Leclerc passa o Verstappen, né? Já falei. Eu falei isso daqui sim. Me achei. No Bortoleto, né? Passou o Ocon. Aí o Alonso passou o Pérez, né? Foi o que eu falei. Gente, calma, tô me achando. Eu me empolguei muito aqui na fala. Me perdi um pouquinho. Pra P15 e P16, né? Entre os dois. Aí o Russell e Verstappen brigando por P4. Verstappen leva a briga por P3. Errei. Então brigou lá por P4. Mas o Verstappen leva. Isso na volta 56. Aí teve a briga por P3 entre Leclerc e Piastri. Gente, pulei. Perdão, errei. Aí tá, Piastri passou. Piastri conseguiu isso na volta 57. Aí daqui foi tudo pra baixo. Aqui foi uma ladeira, porque o Russell passou o Verstappen, depois que, né, na volta 57 também, e aí veio a nossa tragédia, gente. Nossa tragédia para nós ferraristas. Por quê? O Leclerc estava tentando recuperar, né, a posição do P3, ele não me roda e bate o muro e fura o pneu? Tipo, aí ele continua, mas faltando umas 3 curvas no máximo. O Russell passa o Russell e o Verstappen passa o Leclerc. Tipo assim, na última volta, faltando pouquíssimas curvas. Meu Deus do céu, não tá fácil pra esse moleque, gente. Não tá fácil. Era só ele ter conseguido. Ele rodou. E aí, com o pneu furado, ficou fácil a ultrapassagem pelos dois. Ai, coitado. Aí o Antonelli ganhou, né? Graças a Deus. Gente, assim, foi o que eu falei. O Antonelli é um dos meus preferidinhos, tá? Vou retomar os meus preferidinhos, que é Hamilton, Leclerc, Antonelli e Piastri. E aí vem o Bortoleto. Entenderam? Enfim. Então, estou muito feliz pelo Antonelli também. Muita felicidade pra ele, tá? E aí eu falei assim... Aí vocês me falaram, vocês me perguntaram, né? Escutando aqui a pergunta de vocês. Maria, por que você falou que até foi bom você ter atrasado e que mexer nos negocinhos? Lembra que eu também falei que a vida do Leclerc não está fácil? Ele foi punido! Porque eu acho que ele voltou meio, tipo, muito imprudentemente. E aí puniram ele, gente. Não tá fácil. É o que dizem, né? Azar no jogo, sorte no amor. Ele tá com sorte no amor, então por isso que tá com azar. Mas enfim, eles precisam dar um jeito nisso, se benzer, que não tá fácil. Aí o pódio ficou Antonelli, Norris, Piastri, Russell, Verstappen. Aí eu tinha vindo o Leclerc em 6º lugar. Só que aí, né... Aí ele caiu pra 8º. Então subiu o Hamilton e o Colapinto. Gente, o Colapinto, eu até fiquei surpresa realmente que o Colapinto tava ali naquele meio, tá? Ele tem tido umas boas corridas desde o último GP, né? Não conseguiu, o Verstappen não conseguiu ultrapassar ele. Ou foi o Gasly? Não sei, fica o questionamento aí. Mas ele tava indo bem na corrida passada, foi nesse bem também, entende? Então o Antonelli ganhou.
Eu só voltei a falar isso porque eu não deixei muito claro. Aí eu quero botar a fotinho dele aqui. Então o Antonelli ganhou, gente. Ótimo, bom. Aí, né, aí veio o Norris em segundo, Piastri em terceiro, o Russell em quarto, Verstappen em quinto, Hamilton em sexto, Colapinto em sétimo, Leclerc em oitavo, Sainz, Albon, Berman, Bortoleto, Ocon, Lindblind, Alonso, Pérez, Stroll, Bottas. Aí os que terminaram, Hülkenberg não terminou a corrida. Quando eu vi, ele já estava abandonando a corrida, não deu nem tempo de eu anotar, porque quando eu vi, ele já estava lá entrando na garagem. Então, Hülkenberg não terminou, Lawson não terminou, Gasly também não, que foi o que aconteceu entre eles. O Hadjar também não, porque foi o que aconteceu lá na curva. Aí, gente, me deu um trabalho que vocês não têm noção, porque aí os pontos mudaram, o perfil da Fórmula 1 não atualizou esses pontos. Meu pai teve que pegar de um jornalista, né? Aí veio direto lá de um oficial, um comunicado oficial dos novos pontos, da nova tabela ali que teve. Também tive que ir atrás dos novos pontos das equipes, porque o Leclerc foi rebaixado, consequentemente os pontos dele também caíram, né? Aí ficou assim, o campeonato tá com o Antonelli com 100 pontos, Russell com 80, Leclerc com 59, Norris com 51, Hamilton com 51. Ah, Maria, por que o Norris ficou acima do Hamilton, sendo que eles estão com o mesmo ponto? Por vitória na sprint. O Norris tem uma vitória e o Hamilton não. Palhaçada, hein? Outro que também tá precisando se benzer, apesar que ele tá também com sorte no amor, hein, segundo os boatos. Então, ou seja, os ferraristas só tem sorte no amor, hein? E o jogo que nada, né? Os da equipe, no caso, né? Que os fãs, enfim, tá com sorte, né? Escolheu torcer pra Ferrari, você vai sofrer. Traduzindo. Enfim, aí veio Piastri com 43, Verstappen com 26, Berman com 17, Gasly com 16, Lawson com 10, Colapinto com 7, o Lindblind, né? Sei lá como eu falo o nome dele, Hadjar, Sainz com 4, Bortoleto com 2, Ocon e Albon com 1, Hülkenberg, Bottas, Pérez, Alonso e Stroll. Sério, gente, coitados. Só, né, enfim, dá dó. Aí o campeonato de equipe tá Mercedes com 180, Ferrari com 110, McLaren com 94, Red Bull com 30, Alpine com 23, Haas com 18, Racing Bulls com 14, Williams com 5, Audi com 2 e Cadillac e Aston Martin com 0, né, gente? Difícil a vida. Tá difícil. Considerações finais de mim, né? Minhas considerações finais. Foi uma corrida muito boa, tá? Foi uma corrida muito boa. Meu pai também disse isso, que foi a melhor corrida do ano até agora. Então, foi uma corrida, sim, muito boa. Eles tiveram atualizações novas e com essas atualizações novas foi meio que confirmado o que a gente tinha. No começo falavam que era a Mercedes e a McLaren que iam ficar lá na frente e a gente só percebia a Mercedes. Com essas atualizações novas, assim, que teve no regulamento, no carro, etc., McLaren encostou bonito aqui, tá? Russell, tadinho, ficou meio pra trás. Se ele não se cuidar, Antonelli vai ganhar o campeonato mundial, e espero que isso aconteça, a não ser que o Antonelli seja o novo Piastri. Pra quem não sabe, o Piastri também tava, né, indo bem, só que teve probleminhas ali, aí o companheiro de equipe foi lá e... Meu trauma, gente, eu juro que eu tava torcendo pro Piastri ano passado, mas assim, não reclamei, porque o Norris, né, melhor do que o Verstappen, porque eu não torço pro Verstappen, não falando que eu não gosto dele, fora da pista. Depois do capacete começou a pilotar o carro, não sou fã. Enfim, aí o que eu mais tenho pra falar? Então foi uma corrida boa, gente, tá? Foi uma corrida boa, deu tudo certo. Ninguém saiu manco, teve batida, mas ninguém saiu manco dessa vez. Foi bem, assim, sempre os mesmos carros que ficam lá em cima, tá?
só param no Hamilton ali, o Hamilton é o que marca quem tá pra baixo, é pra baixo, quem tá pra cima é pra cima, é sempre o Hamilton. Gente, eu acho impressionante, né? É, tipo, do Hamilton pra cima é só mais top, e o Hamilton pra baixo é só uns, né? Enfim. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Uma avaliação nada profissional daqui, que tem sim que ler, porque senão não lembro, tá bom, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado da minha, né? Que vocês tenham se sentido envolvidos no meio da Fórmula 1. Então é isso, meus amores. Um beijão. Espero vocês, tá? Eu espero gravar mais vídeos sobre agora, mais meio assim de série, essas coisas, tá? Vou tentar na quarta. Não prometo nada. Só que de Fórmula 1 a gente só se vê daqui 3 semanas. Eu acho um absurdo, gente. 3 semanas? Vocês não acham um absurdo? Eu acho um absurdo. Que é no GP do Canadá. Canadá? Tenho quase certeza. Senão eu corrijo aqui em cima. Mas eu acho que é isso. Então é isso, gente. Um beijão e até mais.